Eu não me sinto com 66 anos. Quando eu penso que eu tenho essa idade, eu falo, gente, como é que eu tenho essa idade? O que você espera dessa vida amorosa? Oh, meu amor, olha só, eu não tô esperando nada, sabia? Não tô esperando nada da vida amorosa. Mas se Deus me mandar, fizer até uma promessa para São José. Se Deus me mandar do jeito que eu quero, eu recebo, Deus. Eu recebo e agradeço. Olá, eu sou Ana Tonelli e esse é o Idade ao Avesso. Aqui nós vamos bater um papo sobre vida social, cuidados e sonhos depois dos 60. A cada episódio com um convidado diferente e uma nova visão sobre envelhecimento. No episódio de hoje, a gente conversa com a Silvânia Castro, ou Tia Sil para os mais íntimos. Ela que, como deu para perceber no começo, tá esperando pouco da vida amorosa. Mas antes do papo, um contexto. A Organização Mundial da Saúde define como idosas pessoas com 65 anos ou mais nos países desenvolvidos e 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, segundo o Censo Demográfico de 2022, a gente vive um processo acelerado de envelhecimento populacional. No período da pesquisa, aproximadamente 32 milhões de pessoas eram consideradas idosas. Mas o envelhecimento não é da mesma forma para todos, e também já não é mais o mesmo das outras gerações. Agora vamos com a Tia Sil. Meu nome é Silvânia Lima de Castro Saraiva. Tenho 66 anos, completei dia 10 de março desse ano. Sobre a idade, realmente eu não me sinto com 66 anos. Quando eu penso que eu tenho essa idade, eu falo, gente, como é que eu tenho essa idade? Eu não me sinto, não me vejo, porque tenho uma vida muito ativa ainda, apesar de já estar aposentada há quase 5 anos e ter trabalhado muito, né? Mas eu ainda me sinto muito ativa. E, ao mesmo tempo, eu fico me questionando, né? Que com 66 anos, eu já vivi muito mais do que eu tenho para viver. Não gosto de ficar falando minha idade, não. Não gosto. Eu falo, eu nem falo. As pessoas também não perguntam muito, né? As pessoas estão mais educadas agora. E até no meu bolo eu não ponho, não, a idade não, eu ponho só a vela. Porque depois que você se aposentou, tem mais tempo livre, você acaba vivendo mais nessa fase, né? E é muito legal, tipo, poder escolher viver mais e ter liberdade para fazer isso. Sim, é verdade, porque eu trabalhava muito, né? Fui diretora de escola durante mais de 20 anos. Eu tinha realmente uma profissão que eu me virava nos 30. Era muito, muito sugada, era muita responsabilidade. Então, eu fiquei ali 42 anos, né, no chão da escola, professora, depois diretora, depois ainda trabalhei na prefeitura também do Rio de Janeiro, e foi uma sobrecarga de trabalho imensa. Olha, teve anos na minha vida com meus filhos pequenos que eu trabalhava em 4 lugares diferentes para conseguir, né, dar o orçamento que eu tinha necessidade para dar uma educação boa para eles. Então, eu me virava nos 30 mesmo. E depois de 42 anos, eu me aposentei e agora eu tenho um tempo de qualidade. Eu faço minha atividade física, eu exerço a minha fé, que eu nem exercia tanto, exerço a minha fé, faço questão disso. Viajo sem ter que ver, será que eu vou ter vou estar de férias? Quando serão as minhas férias? Então, me dá a oportunidade, alguém me convida, eu já estou com a mala pronta. Então, isso a aposentadoria me deu, e principalmente curtir meus netos. E é muito legal isso, né? Ver a aposentadoria não como o final de algo, mas o começo de uma vida com mais liberdade, mais tempo para cuidar de si, né? E poder aproveitar tudo isso que você construiu durante tanto tempo. Então, a aposentadoria me trouxe isso. Mas, por outro lado, eu também sinto falta. O que eu mais sinto falta do meu trabalho é do convívio com as pessoas. Aquela rotina que eu tinha que eu tinha me propiciava estar perto de amigos, criar laços de amizade. E é por isso que eu não deixei isso para trás. Por exemplo, ontem mesmo eu fui encontrar com as pessoas que trabalharam comigo nos anos 80 e 90 no CCAA, que eu fui professora de inglês durante muitos anos lá. E é uma coisa até que eu ia falar, porque as pessoas acham que depois que você para de trabalhar, depois que você para de estudar, que seja, você limita, assim, os espaços que tem de socialização, né? Como que você lida com isso? Como que é a sua vida social? Como que você arruma isso?
Eu tenho também agora umas meninas que moram aqui ao redor do meu prédio, moramos todas no mesmo condomínio. E aí, quando eu tô meio que para baixo, porque também existe isso, eu moro sozinha, né? Meus filhos moram próximo, meus netos estão aqui a 2 passos de distância, mas cada um tem sua vida e eu entendo isso. Então, assim, quando eu tô meio que down, porque isso também acontece, o que que eu faço? Eu me arrumo, vou pro shopping, cara. Ando lá no shopping inteiro, sento, tomo um café. Às vezes, quando é hora do almoço, eu almoço sozinha. Eu gosto da minha companhia também, entendeu? Então, tem essas meninas que moram aqui perto. Às vezes, como na semana retrasada, fomos para o centro da cidade, excursionamos, né, na nossa própria cidade, coisa que a gente não faz. Conhecemos lugares maravilhosos ali no centro, e é o que a gente faz. Então, quer dizer, realmente há uma diferença, porque isso não é todo dia. Mas quando eu sinto falta, eu procuro. Eu procuro alguém ou eu mesma vou sozinha e vou ver as pessoas, nem que seja nos corredores do shopping. Você acha que a maioria das pessoas são ativas como você? Você acha que a maioria das pessoas lida bem com esse envelhecimento? Como que você enxerga isso? Eu acho que infelizmente a maioria das pessoas, ou pelo menos alguns, não são assim, por N motivos, né? Às vezes abandonados pela família e tantos outros motivos. Eu até pensava antigamente, eu até conversava muito com a minha prima. Ah, depois que eu ficar bem idosa, como eu não, eu sou viúva há muitos anos, não tenho um parceiro, eu vou para um lugar assim bem legal, que graças a Deus eu vou conseguir pagar, não vai nem ser necessário que alguém pague para mim. Um lar assim, não é um lar fica meio pesado, mas um lugar, né, de convivência, sei lá. Eu sempre pensei nisso, eu não quero dar trabalho para ninguém, mas por enquanto não, porque graças a Deus eu tô muito focada na minha saúde, entendeu? Por isso que eu faço já acompanhamento com a personal há quase 2 anos e não vou abrir mão disso. Então, eu estou me tentando ficar o mais fortalecida possível. Mas, infelizmente, eu acho que tem pessoas que precisam de uma ajuda maior, até de terapia, né? E tem pessoas também que a gente tem, sabe que não tem, assim, tantas condições, né, financeiras para isso. Mas, assim, quem é da idade mais avançada, esteja próximo à família, entendeu? Esteja próximo aos amigos. Amigos é a coisa que a gente tem que cultivar e muito, porque a família, às vezes, nem é porque não queira, mas não consegue estar tão próxima. Então, se você tiver um amigo, dois, três, quatro, na hora assim que você está se sentindo sozinho, liga, passa uma mensagem, poxa, vamos tomar um café, vem aqui para casa, ou vamos para o shopping. Você vai sempre arrumar alguém para te fazer companhia. Então, quando a solidão bater, corra atrás de alguém, se abra, converse, não fique sozinha, isolada, porque senão a depressão chega e isso é muito triste. Você falou que você está viúva há muitos anos, né? E eu queria saber um pouco disso. Como que você lida com a sua vida amorosa? Você ainda tem uma vida amorosa ativa? O que que você espera dessa vida amorosa? Oh, meu amor, olha só, eu não tô esperando é nada, sabia? Não tô esperando nada da vida amorosa. Já tive uma vida amorosa ativa, tive aí um crush, mas era lá de Portugal. Aí a gente se via às vezes, mas aí ele me trocou por outra. Eu não tô nem aí, entendeu? Eu tô tão bem sozinha comigo mesma. Claro que, não vou mentir, se tivesse uma pessoa parceira que viesse a somar, que tivesse assim, na mesma vibe, que gostasse de viajar, de sair, de se divertir, morar comigo, nem pensar, porque eu estou há muitos anos sozinha. Às vezes, até quando o filho vem para cá, já fico o saco cheio dele, já quero que ele vá embora, entendeu? Porque mãe faz isso, mãe faz aquilo. Gente, sinceramente, já não tenho muita paciência. Eu tenho muito receio disso, de encontrar uma pessoa que ainda me limite. Eu não quero ser limitada, entendeu? O que eu mais tenho de precioso é a minha liberdade de querer ir, querer voltar, querer estar com os meus amigos, com a minha família. Eu não quero ninguém cerceando isso, também não vou admitir que ninguém faça. Mas eu tenho muito receio. Aí, por esses aplicativos. Eu tenho aplicativo, mas eu vou lá, aí fala oi, mas eu tenho preguiça até de continuar um papo. Eu estou preguiçosa em relação a isso. Por quê? Porque eu me sinto bem com a minha companhia. E a minha família, os meus amigos, parece que, sabe, completam esse lado. Mas se Deus me mandar, fizer até uma promessa para São José. Se Deus me mandar do jeito que eu quero, eu recebo, Deus. Eu recebo e agradeço.
Amém, tomara que venha. Amém. Isso. Queria falar com você também sobre questão de cuidados e vaidade. Como que você lida com isso? Tipo, a gente sabe que a galera tá cheia de cuidado com a pele hoje em dia. E você tem um skincare? O que que você faz pra se Olha, manter inteirona? acabei de falar que eu sou meio preguiçosa, mas o que eu fiz mesmo, uma coisa até meio radical, né? Porque me incomodava muito aqui um papo que eu tinha, o meu bigode chinês e minha cara que já estava meio que derretida. Aí eu, durante um ano, fiquei pesquisando muito, muito mesmo na internet, por assim, amigas que já tinham feito, e eu fiz um deep plane facelift. Eu fiz agora em novembro do ano passado, me submeti a uma cirurgia plástica que tratou assim dos músculos da face, né, que fez a intervenção cirúrgica no campo mais profundo, e nisso que você estica o músculo, a pele vai junta, e eu gostei muito do resultado. E é assim, mas eu sou meio que preguiçosa quando se trata de rotina diária. Esse negócio de skincare, eu não sei nem por onde começar mais ou menos. Entendeu? Isso aí meio que eu sou largada, mas em contrapartida, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma pele boa, não tenho manchas, e aí isso também já me ajuda. E depois do Deep Plane Facelift, cara, melhorou muito. Fiquei muito feliz, entendeu? Se você entende alguma diferença, assim, de ver a sua mãe com 60 anos e se ver com 60 anos. O que que você acha de que mudou, assim, da Eu, vida dela? Eu penso muito nisso, Bia. Geralmente isso me vem à cabeça, principalmente em relação à minha mãe. Minha mãe sempre foi uma dona de casa, nunca trabalhou fora. Era aquela típica mãe, anos 70, 80, 60, né? Mas ela também sempre foi uma pessoa ativa. Ela ajudava meu pai, que meu pai era marceneiro. Eu me lembro de ir ao centro da cidade comprar coisas com que ele precisava para marcenaria. Me lembro disso tudo. Mas quando eu me lembro da minha mãe aos 60, eu já estou com 66, gente, ela já era uma pessoa na aparência mesmo e nos gestos e no comportamento, sinceramente, muito mais idosa do que eu sou agora, do que eu me vejo agora. Jamais minha mãe fez uma atividade física, percebeu? Jamais minha mãe viajou ou encontrou com amigos e amigas como eu me encontro. Então, realmente, a mudança foi muito forte da geração da minha mãe para a minha geração, sabe? Nós já estamos muito modificadas em relação ao que os nossos pais viveram e eram com a nossa idade. E Isso aí, minha agora, amiga. vamos falar. Você falou sobre as viagens e que você só chamar que já tá com a mala pronta. E vamos falar sobre isso. Seus Sim. sonhos. Quantos sonhos assim você já realizou nessa época da sua vida, depois de se aposentar? E quais sonhos você ainda quer realizar? Olha, um sonho que eu tenho há muitos anos, antes mesmo de me aposentar, eu sempre dizia isso para meus filhos, e até hoje não fiz, apesar de já ter viajado muito, esses últimos anos agora, viajei muito, muito mesmo. Em 2023, acho que foi o ano que eu mais viajei, acho que eu fiz mais de 7 viagens internacionais, nacionais, e que foram divinas e maravilhosas, com pessoas excelentes. Mas em relação ao sonho, eu sempre sonhei que quando eu me aposentasse, eu ia ficar 6 meses num país de língua inglesa, porque eu fui professora de inglês durante alguns anos, depois eu não pratiquei mais, porque eu fui ser diretora de escola, e o inglês está muito adormecido, entendeu? E eu queria reavivar essa língua que eu tanto amo. E eu sempre falava para meus filhos, ó, durante 6 meses eu vou para a Inglaterra, entendeu? Vou ficar lá sozinha, vou alugar, vou estudar, vou falar com os nativos para colocar o meu inglês em prática, para reanimar o meu inglês, que está muito adormecido. Não fiz isso ainda, mas são planos que, se Deus quiser, eu estou pensando em colocá-los em prática ano que vem. Tem que rolar, eu achei isso incrível, de verdade. Você acha que idade é uma coisa complicada? Como que você entende o envelhecimento? Como que você enxerga isso?
Você percebe que você já viveu muito mais do que você tem pela frente. Isso te assusta, de alguma maneira, te assusta. Porque, pelo menos eu sou uma apaixonada pela vida, eu gosto muito da vida. E quando eu me vejo assim, ó, daqui. Como é que eu vou estar daqui a 20 anos? Eu me assusto, pelo amor de Deus, daqui a 20 anos, com 86, meu Deus do céu. Eu não gosto nem de pensar, entendeu? Então, eu sou meio que, assim, avessa a pensar muito sobre isso, pelo menos em relação a mim, porque a verdade é que a idade pesa. Depois dos meus 60 anos, apareceu. É o açúcar que está um pouquinho elevado, é a pressão que você tem que tomar remédio. Isso realmente, eu acho que faz parte, conversando até com amigas minhas ontem, infelizmente, isso faz parte do próprio envelhecimento, não tem como a gente fugir. Agora, a gente pode encarar isso de uma maneira que não te traga muito ressentimento. Muito pelo contrário, o que é que eu posso fazer para minimizar esses efeitos que realmente acontecem? Mas é assim, vamos tornar os 60 a mais, 70 a mais, que daqui a pouco já estão aí na porta, o melhor possível, sabe? Fazendo da vida uma coisa, na maioria das vezes, a gente puder, uma coisa mais leve, sem tanto peso. Então, com essa mensagem da tia Sil, fechamos o primeiro episódio do podcast Idade ao Avesso. Se você gostou dessa conversa, eu tenho certeza que vai adorar nosso mini doc, já disponível no YouTube, que mostra como as diferentes pessoas encaram essa etapa da vida. Esse projeto é uma produção de Ana Tonelli, Eduarda Farias, Gabriel Machado, João Lustosa, JP Rocha e Pedro Coutinho.